Hoje a gente está começando a live com Paulo Caldas, né, cineasta, vamos dizer assim, pernambucano, diretor de cinema, diretor de filmes muito importantes como O Baile Perfumado, de 1996, O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, de 2000, né, Deserto Feliz, de 2017, e a gente vai falar, ao final, sobre Abismo Tropical, que foi o filme que Paulo fez em 2018 e ia lançar agora em abril, mas não foi possível lançar em abril por conta da própria pandemia, né? E a gente vai falar um pouco sobre esse filme também. E para começar, Paulo, eu queria agradecer em nome do Colegiado de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em nome da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a sua participação aqui, né? E eu queria saber de você como é que está sendo esse período de pandemia, como é que você está se cuidando aí nesse momento. Bom, boa noite a todas, a todos. Eu queria agradecer também à universidade, ao seu convite também. É importante nesse momento a gente poder estar usando esse espaço aqui para trocar ideias e refletir. Bom, aqui em casa moramos eu, a minha companheira Bárbara e o nosso filho Tom, de 13 anos. E nós estamos vivendo, acho que o que todos nós, né, estamos vivendo, né, nesse período, que é um cotidiano completamente diferente, né? É uma coisa que a gente está aprendendo todo dia, né, um pouco a conviver com essa situação. E assim me parece um pouco, Fernando, assim, que é tipo uma maratona, né, que a gente está vivendo. E assim, eu acho que depois de a semana que vem vamos fazer 2 meses, né, que a gente está em isolamento social, quase todos nós, assim, a maior parte de nós. E assim, o que me parece é que já começa a apresentar uns primeiros sinais de exaustão, de cansaço, né? Por conta mesmo dessa questão da maratona, né? De que o tempo já vão 2 meses aí, e a gente não tem expectativa, inclusive, né? De quando, né? Isso vai, e de que forma isso vai acabar. Então, é isso aí que todos nós estamos vivendo. Uns dias a gente está melhor, né? Outros dias a gente está menos melhor, porque, assim, eu acho que também fora tudo que é esse cotidiano diferente que a gente está vivendo, e que dá muito trabalho, inclusive, também, tem a questão da própria pandemia, né? Eu acho que, assim, é tipo uma coisa, um terror de um quadro de medalhas olímpico ao contrário, né? Então, todo dia vai crescendo aquele número de mortos, e aí começam a aparecer também umas medalhas especiais para cada um, desde das pessoas que vão deixando a gente por conta disso, e vão começando a ser pessoas mais próximas dos próximos. Então, isso tudo acho que vai afetando o dia a dia da gente também, a condição psicológica, vamos dizer, de cada um, né? Certo, correto. E o que é que vocês estão fazendo, Paulo? Você, Bárbara, o Tom, o que é que vocês fazem do cotidiano aí de vocês aí desse período de pandemia? Bom, o Tom, continua estudando à distância, né, aprendendo também. Quer dizer, sempre o que está acontecendo é um aprendizado, né? E a gente está trabalhando aqui, home office, a gente já trabalhava um pouco de home office, então a gente já tem essa maneira de trabalhar e estamos continuando os projetos. Agora, enfim, toda a situação do audiovisual no Brasil não é nem que mudou, a gente não sabe para onde vai mudar, né? Então, a gente está trabalhando como pode, do jeito que pode, e também, eu acho que assim, um pouco nesse momento, a gente tem que pensar um pouco de não se obrigar tanto, né, a trabalhar, a produzir, e sim, eu acho que um pouco a refletir, né, porque eu acho que é um momento muito de reflexão. Dada, inclusive, a dificuldade, por exemplo, de se produzir audiovisual, eu acho que é um momento muito da gente pensar no que vem logo em seguida, vamos dizer assim, né, mais para frente. Então a gente está aí, tá trabalhando, está lendo, está vendo filmes, está cozinhando, né? Lavando as coisas que vêm da rua, limpando tudo. E nesse cotidiano que é assim, eu acho que cada dia é sua agonia, né? Então vai se vencendo dessa forma. As notícias também não ajudam muito, as notícias do Brasil também ajudam menos ainda, né? Mas, assim, eu acho que isso tudo é um período, né? É uma passagem. Não, com certeza. Alguma sugestão, Paulo, para quem está assistindo a gente, de leitura, de filme que você está vendo? A Bárbara, quando esteve aqui há umas 2 semanas atrás, ela fez uma sugestão que outras pessoas que participaram aqui da live
chegaram citando que tinham assistido uma série que ela tinha indicado, um filme, uma coisa assim. Você tem alguma sugestão de livro ou de filme para a galera? Não, eu tenho alguma. Assim, eu, na verdade, eu acho que quanto mais as pessoas assistirem cinema brasileiro, vai ser bom para as pessoas e para o cinema brasileiro. Eu acho que tem muitos filmes disponibilizados por diretores, por produtoras, de diversas formas, por distribuidoras. Então, acho que assim, quem quiser buscar vai achar. Eu acho que é um momento de conhecer um pouco da produção brasileira, que é tão vasta, que é tão interessante e que é um espelho, né, do que nós somos. Então, acho que quem puder se procurar, e vai achar com certeza, tem plataformas, mesmo nas plataformas mais tradicionais, tem filmes brasileiros. Então, acho que a gente é uma forma da gente se conhecer um pouco mais. Eu indicaria, não um filme só, nem uma série, mas que as pessoas prestigiem e procurem assistir mais o audiovisual brasileiro nesse momento também. Massa. Uma pergunta que a gente sempre faz aqui para começar mesmo a live é o seguinte: eu queria muito ouvir teu olhar sobre isso. Como é que você imagina um mundo, né, em pandemia nos anos 80? Qual é a tua imaginação do que poderia ter sido essa pandemia ou uma pandemia como essa nos anos 80? É difícil um pouco imaginar, né? Eu acho que assim a pandemia ela já vem se construindo desde os anos 80, né? Eu acho que desde antes, talvez, né? A situação que acaba provocando o que nós estamos vivendo hoje, né? Eu acho que assim um pouco como se diz que o século XIX acabou depois da Primeira Guerra Mundial, né? Que foi em 1914, eu acho que o século XX está terminando em 2020 também, sabe? Assim, eu acho que a gente vai chegar, a partir de 2021, vai ser o século XXI. E eu acho que assim, isso é um novo mundo mesmo, né, que tá surgindo. Né? Eu acho que o término do século XX, ele traz isso daí, a tecnologia traz milhões de avanços, traz avanços científicos muito importantes e traz também a pandemia, né? Que é um desafio, eu acho que muito da natureza, da agressão à natureza. Eu acho que a natureza, nesse momento, ela está gritando fortemente que o que nós estamos fazendo é gravíssimo, entendeu? Que nós viemos fazendo há muitos anos, né? Eu acho que desde todo o desenvolvimento industrial, né? Toda a aceleração desse desenvolvimento, dessa produção e desse consumismo desde o meio do século passado, eu acho que isso tudo está desaguando nesse nível de agressão à natureza, e a natureza está cobrando de volta. Então, eu acho que isso é o que a gente está vivendo. Por outro lado, como na Idade Média mesmo, depois teve o Renascimento, né, depois da Peste Negra. Então, assim, eu gostaria de não estar vivendo esse momento, mas gostaria muito de estar vivendo um momento posterior a isso, que eu acho que a gente vai ter que todos juntos, diferente de como estamos agora e como estávamos, né, as pessoas mais juntas, mais unidas, pensando mais no ser humano, a gente vai ter que reconstruir o planeta, né? Então, acho que esse momento de reconstrução, de renascimento, me interessa muito estar nele, participar dele. Agora, o momento que a gente está vivendo realmente é terrível, né? O momento anterior, que é esse, é terrível. Como é que tu imagina, já falando nisso, como é que você imagina um mundo pós-pandemia? O mundo do século XXI mesmo? Olha, eu gostaria de ver um mundo mais humano, sabe? Em que os princípios de igualdade, de fraternidade, de liberdade e outros princípios que, assim, eu acreditava que estávamos muito nesse caminho, né? Eu acho que no começo dos anos 2000, assim, não só no Brasil, mas na primeira década no mundo, a gente parecia que estava vivendo o que estava se buscando conquistar, né? Mesmo que se tivesse muito a conquistar ainda, né? Mas estávamos, digamos assim, num caminho. E eu vejo agora um descaminho muito grande, né? Assim, um retrocesso, né? E assim, de uma vez de um ribeirinho do São Francisco, Bocapil, no bar dele, ele falou assim: não, para mim o mundo ele andava e parava,
mas parece que agora ele não está andando nem está parado, ele está andando para trás. Entendeu? O que está acontecendo, né? O que está acontecendo. Então, acho que é isso. Eu acho que o que a gente pode esperar depende muito dessa nova visão que as pessoas têm, da reflexão que elas vão fazer agora, do que a gente pode reconstruir, né, para construir outra coisa. Porque do jeito que estava, do jeito que está difícil da gente ver com essa desigualdade, sobretudo social, no mundo inteiro, é difícil a gente ver como a humanidade pode caminhar para algum lugar que seja satisfatório. Isso, com certeza. Paulo, e entrando no nosso assunto hoje, né, que a gente vai falar sobre cinema, cultura e política. O que é cinema para você? Para mim, assim, particularmente, pessoalmente, é a minha vida, né? É o meu trabalho e é, sobretudo, quando eu vou fazer um filme, é porque eu quero entender ou procurar entender ou me aproximar de entender sobre algum assunto. Então, é sobretudo a dúvida, né? A vontade de entender aquilo é que me leva a fazer um filme. Então, acho que... E a segunda coisa que me leva a fazer o cinema é tentar procurar levantar uma reflexão nas pessoas que assistem a esses filmes para que elas possam, de uma certa forma, se alimentar e se retroalimentar de alguma coisa que possa transformar, mexer com alguma parte delas, com alguma parte do que elas fazem, do que elas são. Então, é muito uma troca, é muito uma proposta de você entender o mundo, né? E aprender o mundo. Eu acho que isso é por isso que é isso que eu entendo o cinema, né? Que é uma forma muito pessoal para mim, né? Já que eu faço isso, né? E acho que, por outro lado, como eu já tinha um pouco falado, ele é o espelho, né, de uma sociedade. Então, ele é fundamental, porque se você não se olha no espelho, como é que você pode se construir, né? Se reconstruir. Então, acho que é muito importante você ter essa possibilidade do espelho, né? De você se ver, de você se emocionar, de você se entender, de você não se entender, né? Se você se desentender. Então, é importante, eu acho que essa reflexão é fundamental. Me fala um pouco da tua trajetória, Paulo. Tu pode falar, porque tem muita gente que está assistindo, tem vários dos nossos alunos que não conhecem tua trajetória, né? Apesar de eu já ter falado um pouco, mas me fala um pouco da tua trajetória e, se for possível, pontua também tuas influências. Eu comecei fazendo cinema em Recife, na década de 80, e ainda existiam os resquícios do ciclo Super 8, e assim, um pouco mais, isso evoluiu um pouco mais no curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco, onde a gente começou a se reunir, o que seria um grupo que eu acho que vai desaguar na realização do Baile Perfumado, porque são todas as pessoas que participaram, que foram surgindo a partir desse momento aí, e era um momento assim que tinha pouca coisa assim sendo viabilizada em Pernambuco de cinema. Existia quase nada, porque o Super 8 foi um ciclo muito produtivo, muito fértil, mas depois do Super 8, com o final do Super 8, não teve nada que tivesse substituído ele naquele momento. Então foi assim, colocar pedra sobre pedra e aprender fazendo, né? Eu gostaria muito de ter podido fazer uma universidade de cinema, né? Mas não tive essa oportunidade porque não existia. E foi fazendo curtas-metragens que a gente começou assistindo muito filme, né? A gente frequentava muitas sessões de arte que tinham em Recife, né? Tinha a questão do Teatro Parque, que está fechado para reforma, infelizmente, há não sei quantos anos, mas que era até bem pouco tempo a R$1, e passava filmes às segundas e terças. Tinha as sessões do Arte Palácio, então ali a gente via muito filme, discutia, falava muito de filme. Eu acho que isso é muito importante, né? Isso foi o que nos moveu e nos juntou, um grupo de pessoas. Eu não consegui, ninguém consegue fazer cinema sozinho, né? Então, assim, tem que ter outras pessoas. Então, veio daí. Acho que assim, até o Baile Perfumado foram vários curtas que eu fiz e trabalhei de outros cineastas pernambucanos. E aí assim, isso foi evoluindo até que a gente chegou ao baile, e depois do baile eu acho que a gente tem em Pernambuco uma das cenas de cinema e de audiovisual mais importantes
do país e que tem projeção internacional, hoje reconhecida. E não é muito, assim, já se tentou explicar até, já se tentou, tem teses de mestrado, não sei se de doutorado, tentando explicar um pouco isso, mas não é um fator só, né? São fatores diversos que levam a um movimento cultural, a uma produção cultural que tenha relevância, né? Não é uma coisa nem que você consiga provocar, inclusive. É uma coisa que acontece por diversos fatores. E aconteceu em Pernambuco, eu acho muito, porque a gente está falando de cultura, aí é muito importante a gente entender não só a indústria cultural, claro, nesse momento, que é fundamental para a sobrevivência de milhares de brasileiros e brasileiras, então isso daí, mas eu entender a cultura como um dos maiores patrimônios, uma das maiores riquezas que nós temos no Brasil, né? Então, a gente sabe que o Nordeste também tem suas qualidades destacadas dentro desse contexto nacional, e Pernambuco, dentro do contexto nordestino, também tem. Voltou? Tinha dado uma travada quando você estava falando Pernambuco também tem, aí deu uma travada. Não sei se você falou mais alguma coisa. Não, Pernambuco também tem esse destaque cultural dentro do Nordeste também, e tem uma produção já historicamente comprovada. Ou não? Paulo, deu uma travadinha, mas eu acho que deu para tu concluir teu raciocínio. Não sei nem se você tinha concluído. Não, já tinha. Pode ir, vamos. Eu tenho como é que se diz? Eu tenho uma experiência, que eu acho que eu já até te falei em outra oportunidade, com baile perfumado, né? Eu morava no Rio de Janeiro, na época que eu fazia mestrado, doutorado lá no Rio, e isso foi em 97, não lembro exatamente o mês, não sei se foi início do ano, alguma coisa assim, e eu fui assistir o baile perfumado lá no Espaço Unibanco de cinema, né? E estava um filme super comentado no Globo, no caderno de cultura do Globo, etc. O bonequinho aplaudindo o filme e tal. E foi uma sessão bem forte mesmo, por conta do peso do filme, das imagens e da história em si, né? Eu acho que faço esse depoimento muito em cima do que você falou, né? Como o cinema é uma forma da gente se ver. E aí eu, pernambucano, naquele momento, lá em Recife, não, no Rio, assistindo o filme, e o impacto que o filme trouxe para mim, né, na condição de pernambucano. Então, acho que rola essa coisa muito como é que se diz, da identificação, da gente se ver no filme, né, da gente se perceber que a gente pode mais. Eu acho que o filme em si tem uma mensagem muito forte de uma beleza, né, que elevava a gente, né? De alguma forma, esse é um depoimento que eu trago com relação ao filme. Mas qual a relação, Paulo, que de alguma forma você faz entre cinema, cultura e política, né? Eu acho que essas coisas não estão separadas. Eu acho que é impossível fazer cinema sem que, de alguma forma, a gente esteja falando de cultura e de política ao mesmo tempo, né? Mas como é que tu vê isso? Como é que tu enxerga? Eu sei que num filme teu que eu acabei de ver, isso está muito forte, né? Mas eu não vou adiantar isso é para o final. Mas como é que tu vê isso? Cinema, cultura e política. Eu acho que as três coisas têm uma relação muito próxima, né? Para mim não existe um sem o outro, né? Sem os outros, na verdade, assim, né? Eu acho que em relação à política, claro que pode existir, ou se tentar que exista um filme absolutamente entretenimento, mas dificilmente ele vai ser, porque dentro desse vácuo do entretenimento ele vai acabar tendo alguma conotação política, né? Mas, assim, dentro do que se nomeia, o que se fala normalmente de um cinema de conotação política, ele é o cinema que me interessa, é o cinema que eu faço, é o cinema que eu gosto de assistir. Eu acho que eu considero político todo o cinema que reflete a sociedade, que reflete algum aspecto da sociedade, personagens daquela sociedade, a sua sociologia, né, a sua história, Então, todos esses filmes serão certamente políticos.
e serão certamente visões políticas de seus realizadores e realizadoras. Dificilmente você consegue... a câmera ela tem uma força muito grande como escrita, né? O audiovisual, o som e a imagem, como escrita, como gramática, eles são muito objetivos, né? São muito diretos, é uma linguagem muito direta, muito diferente de outras linguagens que são até muito mais abstratas. Então, é de uma responsabilidade muito grande que você coloca na tela, né? Isso você pode perceber, porque o que você coloca na tela, a partir do que aquilo ali é visto, né? Então é acreditado, aquilo pode ser para o bem ou para o mal, né? É uma mensagem que pode vir a ser positiva ou negativa. Então, é fundamental que você tenha essa consciência ética e política do cinema, né? E como elemento da cultura, hoje eu vou estender ao audiovisual, né, isso daí, o audiovisual hoje, nós estamos agora sendo audiovisual, né? Exatamente, nesse momento. Então, não existe linguagem mais praticada hoje no mundo do que a linguagem audiovisual. Todos nós somos realizadores de audiovisual hoje no mundo. Então, esse o novo mundo, né? Então, essa linguagem, ela também tem que ser renovada, ela tem que ser instigada, ela tem que ser bagunçada, entendeu? Ela tem que ser muito, muito mexida, né? Porque ela passa a ser muito importante para que a gente possa refletir coisas mais profundas e relações diferentes entre nós mesmos, entre a nossa realidade. Então, acho que é muito importante a invenção de um novo audiovisual também. Então, acho que assim, nós temos hoje, eu acho que nesse aspecto, uma coisa que eu acho que é maravilhosa, que é a presença cada vez maior e, sobretudo, cada vez mais importante das mulheres no audiovisual. Então, acho que isso é aí que vem a renovação da linguagem, é aí que vem um outro olhar. E eu acho que, por exemplo, nesse século XXI, eu acho que o audiovisual ele tem tudo para aprender muito com as mulheres e elas têm tudo a nos ensinar muito. Eu acho que se por aí houver esse trabalho, e eu acho que está acontecendo já não é houver, vai acontecer, eu acho que as mulheres elas serão talvez as principais responsáveis por esse renascimento que vai vir depois da pandemia. Então, a gente tem que... Eu vejo com muitos bons olhos, é uma das coisas que eu tenho muita vontade de ver, né, no final disso tudo, nesse renascimento, é essa força do trabalho no audiovisual das mulheres, que já existe de forma incrível. Eu acho que realmente é um olhar diferente, é um outro olhar que vai criar e possibilitar um avanço na linguagem, uma invenção de uma nova linguagem, de uma nova narrativa. Isso, eu conversava com Bárbara aqui há 2 semanas atrás, e a gente, né, em algum momento, Bárbara falou alguma coisa do tipo, olha, uma cena de amor, uma cena de sexo visto por uma mulher ou filmado por uma mulher é de uma sensibilidade diferente de um homem. Não quer dizer que é melhor, quer dizer que é diferente, né? E aí eu acho que tem tudo a ver isso que tu estás falando. Eu vejo nos teus filmes muito claramente a questão da cultura, né? No Baile Perfumado, no Rap do Pequeno Príncipe e nesse filme que eu assisti agora à tarde. Mas eu te pergunto o seguinte, onde é que está a política no Baile Perfumado? Onde é que está a política, a tua visão política no Rap do Pequeno Príncipe? Bom, eu acho os dois filmes extremamente políticos, né? Sim, claro. O rap nem se fala, né? Vamos dizer assim, o rap é quase um documento político, né, da periferia de Recife, né? Eu considero isso, eu acho que um posicionamento de dar de criar essa possibilidade daqueles personagens do rap se verem na tela e se colocarem na tela, né? Então, só isso já eu acho que de uma importância política enorme mesmo, né? A gente ter a possibilidade de dar a eles essa visão, essa possibilidade também. No Baile Perfumado, ele trata de um período político do Brasil muito importante, né? Então, ali existe todo um subtexto, um entre linhas ali,
fundamental, que é o contexto político da época, e também a questão, sobretudo ali, política também, do início, que seria a revolução tecnológica, né? Que viria a culminar com o que nós estamos hoje, né? Que é o início do fim do cangaço, né? Que é o que a metralhadora, o telex, as estradas, o automóvel, o rádio, todas essas invenções tecnológicas acabaram descambando no que foi o final do cangaço, né? Que com toda a sua estrutura arcaica não conseguiu evoluir ao ponto enfim, de não ser terminado ele, né? Algumas pessoas dizem aqui que está falhando. Está falhando, não? Bom a gente não, mas é bom a gente sempre se preocupar o seguinte, que às vezes está falhando para alguém particular por conta da internet dessa pessoa. E aí a gente pergunta aqui, pessoal, está falhando, porque aí o conjunto vai dizer se está falhando ou não. Eu não senti falha agora. E Paulo está falando de São Paulo e eu estou falando aqui de Petrolina para o mundo. Então, a gente está em lugares bem diferentes. Eu estou escutando e vendo o Paulo muito tranquilo, né? Mas, evidentemente, deve ter uma pessoa ou outra que pode ter problema. Aí, quando o conjunto manifesta aqui que está tendo problema, aí... Mas aí, pelo que eu estou entendendo, Paulo, está tranquilo. A maioria das pessoas aí estão se manifestando que tá ok. Você quer continuar? Não, enfim, o baile tem vários aspectos políticos, tanto no baile como no rap, né? Eu acho que faz parte de mim. Eu, inclusive, sou muito interessado por política e não me interessa em nada, ao contrário, que essa negação da política como se tivesse relacionada de alguma forma à corrupção. A corrupção está sendo ligada ao ser humano, né, ao político, não à política. Aí a gente tem que diferenciar muito, porque, ao contrário, a política é o nosso único instrumento para a gente mudar e transformar, inclusive, o que está acontecendo. Eu acho que, assim, quando a gente faz alguma coisa, aquilo que a gente faz, de alguma forma, é político. O nosso olhar é político. A nossa omissão é uma opção política. Então, não tem como essas coisas não... a nossa manifestação não ser política de alguma forma, né? Mas, assim, que a gente está falando nesse papo de política, de cultura, etc., como é fazer cinema no Brasil, Paulo? Você que começa lá nos anos 90, até hoje, né, a gente vê o audiovisual no Brasil em altos e baixos, etc. Como é fazer cinema no Brasil nessa situação? No momento, assim, é triste falar, inclusive, mas no momento a gente já vinha, né, desde do golpe de Dilma, da presidente Dilma, que após o golpe a gente vê um desmonte da cultura no Brasil, né? Mesmo no governo Temer se iniciou de uma forma menos violenta, né, mais branda, mas o desmonte da cultura e um ataque não tão direcionado ao audiovisual exatamente. Mas, assim, com o governo Bolsonaro, começou assim um ataque violentíssimo à cultura, aos artistas, de forma radical e sem precedentes, né? Então a gente já também, tá? Há muitos setores, Não vamos inclusive, levantar essa cruz como se fosse uma cruz do audiovisual. Há muitos setores, ou das artes só. O teor e o intuito destruidor desse governo é ilimitado, né? É ilimitado, atinge todas as áreas, no momento, inclusive, até a área de saúde, né? Mas, assim, o que a gente está vivendo é um segundo vírus, né? É uma segunda pandemia, o audiovisual brasileiro. É um ataque após o outro. Mas, assim, como eu tinha falado antes, a questão do final do século XX e o início do século XXI e o Renascimento, eu acho que, assim, por outro lado, a gente tem que ver nessa possibilidade de finalizada a pandemia, de se voltar a uma outra normalidade, né, vamos dizer, a gente tem que ver como é que a gente vai dar esse restart no audiovisual, né? Porque eu acho que também da forma como ele estava estruturado, como ele está existindo, como ele estava existindo, ele também ele só fazia, inclusive reproduzia a sociedade e todos os problemas da sociedade, né? Desde a coisa que eu falei da presença das mulheres no audiovisual, desde o domínio
do homem branco ali nessa. Isso era uma reprodução da sociedade toda. Então a gente vai ter que reconstruir a sociedade e vai ter que reinventar a sociedade e reinventar o audiovisual também. Eu acho que isso é bem interessante, né? Esse momento de renascimento, de como se descobrir novas formas, que não são os editais, os festivais, os outros tais, entendeu? A gente tem que começar a imaginar uma coisa muito forte de criação mesmo, eu acho, de lidar com as coisas a partir do zero, restartar a máquina mesmo, né? Porque, claro que toda a história, todo o nosso passado tem que servir fortemente como referência, mas a gente tem que se reinventar, enquanto audiovisual, enquanto sociedade, enquanto educação, né? Acho que isso é fundamental mesmo. Desde 2016, e pegando esse ponto aí que você colocou, desde 2016 que a gente vem, pelo menos uma parte considerável da sociedade, vem com a sensação de que a gente não imaginou que a coisa fosse ficar tão ruim. E de 2016 para cá, esse sentimento só amplifica. O fundo do poço nunca chega, né? E aí vem Temer, depois vem a eleição do Bolsonaro e depois vem as consequências da política do Bolsonaro, né? Então parece que de 2016 para cá as coisas pioraram e não melhoram nunca, né? Em Abismo Tropical, você meio que a partir da eleição, você meio que visualiza como é que vai ser esses dias que a gente está vivendo. Claro que em Abismo Tropical você nem imaginou que haveria essa pandemia. Mas tu queres falar sobre Abismo Tropical? Eu não vou dar nenhum spoiler, eu assisti o filme hoje à tarde. O Paulo me franqueou a possibilidade de ver o filme, a honra de ver o filme, eu assisti o filme agora à tarde. Não vou dar nenhum spoiler sobre o filme, porque o filme nem foi lançado, né? O filme seria lançado agora em abril, pelo que eu entendi, que você me falou, e por conta da pandemia não foi lançado. Tu queres comentar alguma coisa do filme, Paulo? Não, eu quero. A nossa intenção agora de alguma forma, disponibilizar em alguma plataforma o filme. A gente não pôde lançar em abril, e a gente sabe que nos lugares onde estão havendo estudos para a abertura depois da quarentena, a gente sabe que a área de espetáculos, entre elas o cinema, é uma das que está menos em todas as avaliações, é as últimas que vão ser reabertas, né, os últimos negócios. Então, a gente, nessa perspectiva, e também analisando o filme que você assistiu, algumas pessoas assistiram no cinema, porque o filme passou na Mostra Internacional de São Paulo, no Janela Internacional de Recife, no Festival do Maranhão, no Pachamama, em alguns festivais, mas muito pouca gente, só os que tiveram acesso a essa sessão, viram o filme. E a gente vê o filme como muito oportuno para esse momento, né, porque ele é uma crônica do dia da eleição, do segundo turno, né, e ele é uma reflexão sobre o que é o significado dessa eleição, né? Então, acho que assim, cada vez que isso vai se tornando um fato histórico, na realidade, né, ele vai ganhando relevância, eu acho assim. E a gente vai tentar isso, que eu acho que é importante para que as pessoas possam realmente assistir o filme, né? Eu acho que nesse momento é importante isso. E é uma das formas que a gente está dessa coisa desse renascimento, também a gente rever e reestruturar como exibir os nossos trabalhos, né? Como nas janelas, como são essas janelas, que janelas a gente pode se reinventar para chegar às pessoas que querem ver esse trabalho, né? Porque isso é o que está acontecendo muitas vezes. A gente tem excelentes trabalhos no audiovisual recentes no Brasil que não chegam ao público, né? Então, como é que faz essa nova chegada ao público, né? Porque as formas tradicionais não estão funcionando mais e nem vão funcionar depois da pandemia mais ainda, né? E teu sentimento com relação a Abismo Tropical ainda é o mesmo do dia da filmagem, né? Ou pelo menos da produção, porque eu senti o filme muito autobiográfico, né? Sob certo aspecto, você se repensa naquele filme. Ou eu estou enganado, Paulo? Não, totalmente, totalmente. É uma reflexão, uma crônica daquele dia, mas é muito autorreflexivo, né? É muito uma possibilidade, porque naquele momento da eleição, não sei se vocês se lembram, mas eu acho que muita gente, como eu, estava vivendo uma angústia terrível, né? Porque era uma angústia
meio óbvia, mas muito explicável, mas que não saía de ninguém, né? Que era o que via acontecer com o país com a iminente eleição do Bolsonaro. Agora a gente já está vendo o que aconteceu, né? Então agora a angústia é diferente, né? Eu acho que é bem diferente. A angústia agora é saber como é que a gente vai sair daqui, como é que a gente vai sair disso, né? Quando e como que nós vamos sair disso para poder reconstruir e quanto de estrago no país vai ser feito nesse período, né? Então, assim, é isso tudo que a gente está, que nos angustia mais nesse momento, eu acho, a todos nós, né? É diferente da angústia da eleição. A eleição, né, tinha uma angústia do que iria acontecer, que já aconteceu, né? Boa, uma parte, né? Uma parte grande já, né? Então, sei lá, cara, a gente tem que eu acho que ao ver o filme é interessante, eu acho que nessa reflexão a gente vê um pouco do passado muito recente da gente, né? Ver como em tão pouco tempo tanta coisa aconteceu e o que aquele dia significou, né? Porque é difícil, quase todo mundo, quando o filme passou nos festivais que iam conversar comigo depois, vinham me contar uma história daquele dia, sem nem eu perguntar. Chegavam para mim e diziam, olha, Paulo, naquele dia da eleição, no 28 de outubro, eu estava de tal jeito, eu estava em tal lugar, eu falei com não sei quem. Então, esse dia eu acho que não sai da cabeça da gente, né? Ele continua. E o filme faz um pouco essa reflexão, talvez, da importância do processo democrático e de uma eleição, né? Do voto, né? Mas eu acho que o filme tem outra coisa, porque no dia, eu lembro também onde eu estava no dia 28 de outubro, até porque o dia 28 de outubro é o dia do meu aniversário, né? Então foi um aniversário barra pesada para mim, mas eu acho bonito, e uma coisa que eu queria colocar, e eu vou fazer todo o esforço para fazer uma reflexão bem rápida, sem dar spoiler do filme, é que você consegue fazer uma coisa que os historiadores e os sociólogos investem muito, que é fazer a ponte entre a biografia e a história, né? A tua biografia aparece no filme como uma forma de reflexão, ou seja, você reflete o contexto político do país a partir da tua história, da tua relação com teu pai, etc., né? E ao mesmo tempo, fica a história e a biografia do indivíduo ali. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque não é possível eu falar da minha história, da minha biografia, aliás, sem a história. A minha biografia é produto da história, ou seja, eu só fiz as escolhas que eu fiz porque, num dado momento histórico, aconteceram coisas que oportunizaram que eu fosse para ali ou não, né? E eu acho que essa relação, biografia, história, está muito bem colocada no teu filme. É muito bonito como você reflete, porque eu não nasci em 64 como você, eu nasci um pouco depois, né? Menos de 10 anos depois. Mas eu, como outros amigos meus, como Clavinho, como outras pessoas, a gente viveu o fim da ditadura. A gente cresceu durante a ditadura. Então, a gente imaginou, quer dizer, eu imaginei isso, acredito que outros amigos meus também, que jamais a gente viveria o que a gente está vivendo hoje, né? O Aldir Blanc morre, e aí o presidente da República não fala nada, a secretária, o ministro da Cultura, que eu não sei mais qual é o nome, não solta nenhuma nota, e o cara recebe um torturador naquele dia, né? Eu acho que é uma prova, um teste muito sádico e muito difícil para a gente viver, né? E eu acho que no teu filme tem esse mérito, né? Eu não estou puxando o saco, é porque eu acho que essa coisa é colocada. Eu sempre digo aos alunos o seguinte, sempre pense, se você está pensando em história, pense a partir de você, não o indivíduo solto, mas o indivíduo em conexão com o que está acontecendo no mundo, né? Eu acho que isso está no teu filme. Não, com certeza, com certeza. Eu até hoje tenho uma certa dificuldade de assistir o filme também, de me ver daquela forma ali, de me olhar ali, mas esse exercício foi um exercício muito difícil durante o processo de feitura do filme, porque foi um filme feito completamente diferente do modelo ou do processo mais comum, né? De uma forma muito particular e muito pessoal, e eu tinha muitas dúvidas em relação a isso, sempre tive, mas depois que o filme passou, essas dúvidas passaram também, né? Depois que o filme foi exibido, porque eu sou uma pessoa mais resguardada, né?
menos afeita sei lá, eu acho que não. Mas assim, a ideia de como eu estava naquele momento, ela me contagiou de tal forma que eu achei que aquilo ali era o que mais poderia ser próximo do que eu queria exprimir, né? Do que eu queria exprimir. Né? Voltou ou não? Voltou. Na hora que você estava falando que eu queria me exprimir, aí deu uma paradinha. Não sei se você colocou várias coisas depois. Como eu estava me sentindo naquele momento. É interessante também, porque no ano passado, né, em 2019, na Mostra São Paulo, estrearam 2 filmes que eu fiz. Né? No mesmo festival, foi incrível. Né? O Abismo Tropical e o Flores do Cárcere, que eu co-dirigi com Bárbara Cunha, que é um filme também com conteúdo, claro, político muito forte e muito, muito especial, e que também um pouco reflete esse momento do país, né? E reflete uma questão hoje fundamental, por exemplo, que me preocupa muito, que é o sistema carcerário nesse momento da pandemia, entendeu? Porque me parece que esse governo que quer, de uma certa forma, se ver livre de uma boa parte dos seus opositores, também que quer se ver livre desses seres humanos que estão no sistema carcerário. Então, é uma oportunidade ímpar, né, de, não cuidando, deixá-los morrer. Né? Então, assim, o filme é um filme que vai estrear no cinema também, estava com essa estreia prevista para o primeiro semestre, mas também foi adiada pela pandemia, e o Flores do Cárcere trata de ex-reeducandas, né, do sistema carcerário da cadeia feminina de Santos, e são 5 personagens que a gente acompanha uma volta delas à cadeia pública, e é um filme que tem personagens fortíssimos. Uma delas, nossa amiga Chau, inclusive está aqui assistindo a gente, que é uma das personagens do filme, e é uma pessoa que tem uma história de vida incrível, maravilhosa, enfim. Fico muito feliz que ela tenha sobrevivido e esteja vivendo cada vez com mais dignidade após ter passado pelo sistema carcerário no Brasil, que é difícil. Ô Paulo, e sobre novos projetos? O que vem aí pela frente, a gente já falou do mundo pós-pandemia, etc., mas o que vem pela frente de produção tua? Já tem coisas engatilhadas, prontas para... Fora o que você vai lançar, já tem coisa engatilhada para produção? Não, tem o principal trabalho que eu tenho que eu estou realizando nesse momento é um filme que a gente filmou por muita força, com muita força de vontade, em novembro e dezembro do ano passado, que se chama O Circo Voltou, né, que conta a história do Zé Wilson, que é um personagem fundamental, importantíssimo da história do circo no Brasil. E é um filme que atravessa metade do país, um circo atravessando metade do país, a gente filmando essa viagem do circo, a volta do Zé Wilson de São Paulo até Major Isidoro, em Alagoas, que é a cidade natal dele. E esse filme não seria possível fazer, talvez, a partir da pandemia, não sei quando poderia talvez ser feito. Né? Então, de uma certa forma, a gente está montando o filme nesse momento, e é muito interessante, porque parece já uma viagem no passado, sabe? E é tão contemporâneo ao mesmo tempo que o filme e é um filme sobre a resistência. Então, é ótimo estar trabalhando nesse filme nesse momento, porque ele tem uma visão, uma visão política também do circo como resistência cultural. Né? Uma reunião que a gente teve de patrocínio do filme, o Zé Wilson estava, né? E aí uma pessoa que estava do outro lado da mesa, que era responsável por patrocínios, disse assim, pois é, eu não fiz nada pelo circo até hoje. Quer dizer, assumiu assim como a parte da área da cultura, o setor da cultura mais abandonado. Se a cultura já é abandonada, o circo é o mais abandonado dos abandonados. Então, eu estou satisfeito de estar fazendo esse filme, espero
terminá-lo até o final do ano e colocá-lo nas telas, porque foi um trabalho incrível, lindo, e ele traz essa mensagem, já trazia, né, da resistência. E estão em desenvolvimento, né, de outros projetos aqui também. O principal deles é o Campo dos Lobos Guarás, né, com o roteiro da Bárbara Cunha também, que se passa ou trata, né, do episódio das coxinhas de Garanhuns. Eu acho que esse é um dos nossos principais projetos que está em desenvolvimento, com um apoio aí do Projeto Paradiso, né? Ele ganhou um prêmio no ano passado da Mostra Internacional de São Paulo para desenvolvimento do roteiro, e Bárbara está trabalhando, o Kleber Mendonça é consultor do projeto, e a gente acha essa história uma história muito política e muito, muito importante, e todos nós conhecemos muito, né? Acho que pode dar um filme realmente fantástico. A gente está com muita garra de fazer esse projeto tão logo se estabelecerem as outras coisas. Voltarmos ao normal, ao novo normal, vamos dizer. Pois mais uma vez Pernambuco aparece, né? Eu também sou de Garanhuns, então eu conheço bem essa história, né? E eu sei o quanto isso significa para as pessoas lá de Garanhuns também, né? Que vem essa história com um certo apelo dramático, né? Uma certa dor, um certo incômodo, na verdade, né? Pessoal, a gente está se aproximando do fim da nossa live, a gente tem 1 hora de live, faltam 12 minutos, a gente geralmente deixa os últimos 15 minutos para que as pessoas façam pergunta ao nosso convidado. Alguém tem perguntas aí para fazer ao Paulo? Vamos ver se aparecem perguntas aqui para você, Paulo. Eu acho que apareceram vários comentários aí ao longo da nossa conversa, mas perguntas propriamente não surgiram, né? Alguém tem... Uma pergunta foi uma moça que fez uma pergunta aí sobre qual era o próximo o projeto, e você tinha falado que tinha sido o Flores do Cárcere. Não, o Flores do Cárcere já está pronto, né? Ele participou da Mostra Internacional de São Paulo, do Festival do Rio, no ano passado. É um filme que está para lançamento, né? E dos próximos é isso, eu te falei do Campo dos Lobos Guarás. Tem um outro projeto assim, que também, sei lá, me agrada muito e me interessa muito, que o Marcos Castro, que é um produtor de Recife, me convidou e nos convidou aqui. A gente está trabalhando nesse projeto também, a Bárbara, que é sobre a Boate Misti, né, em Recife, que é uma... Assim, quem é de Recife sabe da história da Misti, sabe o quanto que ela marcou época na cidade, e a gente está tentando recuperar ali a história da Boate Misti no filme de ficção. Tomara que consigamos isso, porque também é um projeto, acho, muito bonito e muito interessante, e muito instigante. Então é um dos projetos que também está me mexendo com a minha cabeça, vamos dizer assim. Eu e meu grupo, a gente andou um bocado ali pela Misti também, principalmente, eu acho que é aos sábados, sextas-feiras à noite. Acho que a André te pergunta aqui como é que ficarão os sets, né? Acredito que ela está perguntando no pós-pandemia, né? Hoje saiu uma determinação da Netflix para as produções da Netflix que vão voltar a serem filmadas. Em Japão, Coreia do Sul, alguns países, a Netflix vai voltar a produzir a partir de junho, parece. Aí tem lá umas normas, são 3 horas para higienizar, não sei o quê. Não pode ter cenas de grandes grupos. Tem um protocolo que a Netflix está criando. Outras produtoras, e cada produtora vai criar um protocolo. A gente não sabe exatamente, porque a gente não sabe, por exemplo, quando a gente vai ter uma vacina, né? Quando é que a gente vai ter um remédio eficiente. Então, a gente depende da ciência. E é bom que, nesse momento, a gente entenda melhor o quanto a gente depende da ciência, né? Eu acho que é fundamental que a gente, né, faça mais pela ciência e admire, né, e respeite mais os cientistas, né? Invista mais nos cientistas. Eu acho que isso é fundamental, porque a gente só vai poder determinar como vai ser um set depois que os cientistas disserem para a gente como é que a gente vai poder viver, né? E eles que são possíveis de achar isso. Agora, enfim, vão ter muitas determinações, não só no set de cinema, como no comércio, na indústria, em todos os setores, né?
Eu acho que é legal falar sobre isso, né? E é legal falar que, como a pandemia está colocando, e eu acho que é importante falar isso em público, porque nem sempre está sendo falado, como é importante esse contexto da pandemia para o papel da ciência, né, que a gente está vendo agora, né, a função que a ciência tem, né, a função das universidades públicas no Brasil, porque são as universidades públicas quem fazem ciência de verdade. A grande maioria das universidades privadas não desenvolve ciência, né? Ciência é uma coisa cara e o governo reclama disso. E quanto é importante a gente ter um sistema de saúde público e gratuito como o SUS, né? Que é outra coisa, porque esses caras chegaram, acabaram mais médicos, expulsaram os médicos cubanos, etc. E nesse momento isso estaria fazendo toda a diferença, né? E aí você tem um presidente que chega e diz, morreu tantos, e daí? Né? O que é que eu podia ter feito? Como se ele não fosse o presidente, como se ele não pudesse ter atuado nisso, né? Eu acho legal a gente sempre demarcar essa coisa, né? O papel da ciência, o papel da universidade pública, o papel da saúde, do SUS, né? O Marcelo Brasil, Paulo, está perguntando aqui a você qual a diferença da sua abordagem como contador de história entre documentário e longa-metragem, né? Eu conheço o Paulo, contador de história, que senta numa mesa, vai tomando uma cervejinha, conta história e fica todo mundo vindo durante horas, né? Mas ele está te fazendo essa pergunta aí. Bom, Marcelo, grande abraço aí, cara. Eu vejo cada vez mais não haver o limite entre o documentário e a ficção. No Flores do Cárcere, por exemplo, né, dirigido com a Bárbara, a gente tem um personagem que é da ficção, que é uma atriz, na verdade duas. Ela e a prima dela são personagens principais da história. Então, já é uma tentativa de se misturar as duas linguagens, porque eu acho que assim, que eu acho que não existe limite mais entre a ficção e o documental. Cada vez que eu faço documentário, o que me interessa muito no documentário é o que eu posso ficcionar daquela história no sentido de como reconstruo aquela realidade, né? Como que eu reinvento aquela narrativa através da linguagem cinematográfica. Então, eu acho que é muito, muito interessante nos personagens reais, toda vez a gente diz assim, é muito comum, né? Eu acho que por isso me atrai tantos documentários, porque a vida supera qualquer ficção, né? Por mais que você invente uma coisa, jamais você vai conseguir inventar alguma coisa tão mais forte do que a própria vida. E eu acho que o processo de filmagem, sobretudo, eu acho que cada vez mais eu utilizo coisas que são do meu processo de filmar documentário na ficção e da ficção no processo documental. Então, acho que misturar as duas coisas é o que mais me atrai, a miscigenação dessas narrativas. E no momento que eu falei tanto dessa coisa do renascimento que virá depois da pandemia e do que a gente tem que reconstruir como linguagem, como narrativa, eu estou aqui pensando, cá com meus botões, em pesquisar cada vez mais novas narrativas, novas linguagens, novas maneiras de contar histórias. Isso é o que atrai. Massa. Só para te informar, Paulo, a gente tem mais 4 minutos e meio, mais ou menos, de live. Eu vou fazer aqui uma pergunta que está aqui, você vai avaliando aí o tempo para a gente não encerrar abruptamente, tá? Só informando que hoje a live só funcionou porque eu estou no perfil do Paulo e não o inverso, então eu estou tentando controlar o tempo daqui, né? Porque o Instagram, ele informa, nos 59 minutos e 30 segundos, ele informa que vai encerrar a live, então eu estou informando o Paulo que a gente tem menos de, vamos dizer assim, tem menos de 4 minutos. A Renaves, que eu acho que é esse o nome, se tiver eu faço elas mais de uma só vez. A Renaves pergunta como é que você vê outros formatos que não seja a tela de cinema. Como você vê o digital para seus projetos? Deixa eu ver se tem outra pergunta. Quando você acredita que voltará às produções, né? Como está o andamento do projeto Sertão Vai Virar Mar? E eu acho que são essas as questões. Eu acho que deu para tu entender, Paulo, quais são as perguntas. Pronto, aí eu já vou me despedindo aqui de vocês, né? Eu sou Fernando Souto, sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco,
A gente está nesse projeto de extensão, fazendo lives toda semana. Amanhã a gente tem mais uma sobre educação, sobre universidade, extensão e autoritarismo, né? Já que o governo impôs um reitor aqui na nossa universidade. Mas aí eu deixo o Paulo aí com vocês e aí você encerra quando achar adequado, Paulo. Vai aparecer aí uma contagem regressiva quando faltar 30 segundos para terminar. Eu acho que a gente tem uns 3 minutos e meio por aí, ou menos do que isso, e você responde as perguntas e eu me despeço aqui, tá certo? Abraço e foi uma honra estar com você. Obrigado aí. Maravilha. Bom, respondendo rapidamente, né, as perguntas, quando vai voltar eu não posso dizer exatamente, porque vão depender, inclusive, de questões políticas pesadíssimas aí. Eu espero que até o final do ano, de uma certa forma, com protocolos e com segurança, a produção possa retornar. Alguém perguntou do Sertão Vai Virar Mar. O Sertão Vai Virar Mar é um projeto lindo, que eu sou apaixonado por ele há muitos anos que eu venho trabalhando. A gente teve cortes de verbas que já existiam, e agora vamos entender como é que respondendo à questão das janelas, como é que vão ser essas novas janelas. Eu acho que a janela do cinema é a janela que talvez menos se deva pensar nesse momento, exato esse agora, porque é a janela que vai demorar mais a voltar e que vai voltar de uma forma também talvez diferente, como mercado cinematográfico e de exibição. Eu acho que a gente tem que pensar em janelas como a do celular, do computador, da televisão, do streaming, enfim, agora é a hora de criar, é a hora de se reinventar, de se restartar tudo. E no cinema, né, tem lá uma frase no filme de Cláudio Assis, né, O Baixio das Bestas, que o Matheus Nastergalli, o personagem dele, fala assim: o cinema é bom porque no cinema você pode fazer tudo. Então, assim, no cinema não tem restrição. Eu vi recentemente até uma live do Eric Rocha, que é um amigo do coração, ele falou exatamente sobre isso, né? Alguém perguntou se era melhor fazer curtas agora, se era melhor fazer filmes para televisão, o que era melhor fazer e o que era pior fazer. Aí ele disse: é melhor fazer tudo, o que você quiser. Então, a minha recomendação é essa: vamos fazer tudo que vocês quiserem. Tchau, obrigado a todos, e aí, valeu, aquele abraço.